Fala, fala turma, beleza? Então vamos para o nosso segundo vídeo da playlist Começando do Zero, beleza? Espero que todos vocês estejam bem e vamos aí ao que interessa, tá? Turma, olha só, então como na primeira aula vocês entenderam o que é um candle, sabe que o candle ele tem uma tendência, certo? Então aqui a gente vai dar um passo a mais, vocês vão estar identificando, tá? Não só a tendência do candle menor, quanto a maior. Então a princípio, tudo vai partir dos candles. Então você entendeu aí na primeira aula que o candle tem a abertura, né? Faz a máxima, faz a mínima e fecha, que é uma tendência aqui de baixa, né, um candle de baixa, e tem o candle tendência de alta, que ele faz a abertura, vem a mínima e encerra lá na frente, né, formando também um padrão de baixa. Você vê que tem uma movimentação positiva, o candle positivo, e o negativo, logicamente, seria uma movimentação negativa, certo? Então essas mini tendências dos candles que vocês têm que entender, têm que visualizar, tá? Que vocês não precisam de padrão de candle, você precisa apenas entender a abertura, a máxima e a mínima e como o candle ele vai fechar, para você estar entendendo também de fato o candle start, é eles que vão formar as tendências quanto menores dos candlezinhos, quanto intermediária e maiores, tá? Sempre vai ter essas tendências, turma. Sempre o gráfico vai estar cortando uma tendência na outra. O que seria uma tendência, então, Austin? O que seria? Uma tendência, turma, ela é formada por dois topos mais baixos, ou seja, vamos lá, pou, pá, ó, um topo, tá? E dois fundos mais baixos, beleza? Ou seja, formando, tá, uma tendência. Beleza? Uma tendência. E aí você vai estar conseguindo realizar, né, uma marcação de uma linha de tendência de baixa. Beleza? Então a formação de uma tendência ela vai depender quanto na de baixa, dois topos mais baixos. Ó, na de baixa você vai identificar dois topos mais baixos. E na de alta você vai identificar dois fundos mais altos. Tá? Lembrando, turma, para considerar uma tendência, o topo que deixou mais baixo, ele tem que romper o fundo para você ter de fato uma tendência de baixa. Porque tendências, turma, nada mais é do que direção do preço. É para você saber aonde o preço ele está indo, tá? Qual direção ele está seguindo, entendeu? Para você dar preferência àquele movimento, beleza? E não está entrando em contra tendência e tudo mais, entendeu? A ideia de você identificar a tendência no momento, quanto a maior, você vai ter um norte. E nesse norte você vai dar preferência no dia para essas operações, tá? Seguindo aquela movimentação. Resumindo, tendência nada mais é do que a bússola, tá? Para você saber a sua direção, o seu norte. Não é para operar, chegar ali na linha de tendência e já chegar operando, tá, turma? Não é assim. Mas vamos lá. Tendo como base que vocês sabem que para formar uma tendência de alta, para formar uma tendência de baixa, precisa de dois fundos mais altos ou dois topos mais baixos, então vamos aqui para realizar, né, na prática. O que seria isso, Alt? O que seria essa movimentação para eu estar marcando uma linha de tendência? Seria isso aqui, turma. Ó. Você vai identificar, tá, numa movimentação maior, olha só, fundo, fundo, perfeito? Topo, fundo, pou, topo, rompeu o fundo, fundo. Ou seja, temos dois fundos mais baixos e dois topos mais baixos. E o que seria isso aqui? O que para a gente o preço está nos mostrando? Que ele está rompendo o fundo, ele está buscando, né, os alvos lá embaixo e está numa tendência de baixa. O que acontece? A partir do momento que você identificar essa movimentação de dois topos mais baixos e dois fundos mais baixos também, você tem uma direção, né, e sabe que o preço está numa tendência de baixa. Olha só como ficou claro agora quando a gente marca uma linha de tendência. Olha só para você saber a direção. Pô, aqui você tem direção do preço. Fundo, topo, fundo. O que você vai aguardar? Lógico, você vai aguardar a volta
teste de fundo rompido, né? Terceiro toque, enfim. Você vai guardar as operações mais próximas das linhas de tendência, até mesmo nos topos, tá? Então, olha o padrão que ele formou aqui e a gente conseguiu visualizar e marcar uma linha de tendência, tá, turma? Então, 2 topos mais baixos e 2 fundos mais baixos. E aí a gente consegue, né, de fato, marcar essa tendência de baixa, que no caso seria essa LTB. Já ao contrário, turma, vocês olham que é um movimento muito grande. Podemos marcar uma LTB dessa movimentação menor? Sim, podemos também. Tá? Existe essa movimentação maior, tá? E essa menor também, turma. Ó. Pô, topo, topo, fundo, fundo. O que você faz aqui? Você marca uma LTB e vem acompanhar, tá, o preço ele nessa direção, ó, nessa linha. Quando rompe essa tendência, turma, que vocês vão estar aprendendo na próxima aula, que existe 3 tipos de linha de tendência: euforia, continuidade e exaustão, ou colapso, continuidade e exaustão também da tendência. O que vai mudar vai ser só euforia e colapso, tá? Mas tudo ela indica força e direção do preço. Então, rompendo essa tendência aqui que a gente marcou da movimentação menor, provavelmente ele vai vir, ó, para buscar a tendência maior, para ver se ele vai dar continuidade no movimento maior, beleza? E o que que acontece? Ele formando esse padrão aqui, turma, ó, fundo, fundo mais alto, topo, e se ele tivesse rompido esse topo, nós poderíamos marcar uma LTA aqui, que a gente ia dar preferência a esse movimento até que ele seja revertido, beleza? Bom, vamos aqui identificar agora um padrão de alta, para a gente ter uma direção aí e você tá entendendo como é que você vai marcar uma LTA. Aqui no dólar tá impossível de marcar uma LTA, tá, turma? Impossível. Essa bichona tá caindo, bichona não, né? Tá caindo. Beleza? Vamos lá. Olha só, turma. Movimento maior. Tendência do movimento maior. Você tira o zoom para você ter, né, uma visão maior do que está acontecendo, né, uma ampla, né, visão. Ó, não rompeu o fundo, abriu rompendo o topo. Então temos um fundo e outro fundo, topo e topo. Então, turma, marca a LTA. Olha onde o preço esse tempo todo foi trabalhando. Nessa tendência aqui de alta, ó, a gente encontrou uma direção. Qual movimento eu vou dar preferência? A essa movimentação, ó, que está subindo, tá? Então a tendência, turma, ela é muito importante vocês terem noção, tá? Saber identificar para ter, tá? Para dar preferência a esse movimento, beleza? Então vamos lá. Pô, deu continuidade, ó. Independentemente, tá? Veio aqui, fez fundo mais alto, rompeu o topo, ele fizer um fundo mais alto aqui, mas não chegar tão próximo na linha, turma, aí vai vir os outros princípios que são topos e fundos, tá? Lembrando que essas tendências elas são formadas por topos e fundos, só que a base de todo o contexto do gráfico, do price action, é topos e fundos, tá? Porque é ali que vai definir reversão de tendência, vai te definir se vai dar continuidade no movimento ou não, se vai ser falso rompimento ou não, né? Topo duplo, fundo duplo, enfim, todas essas questões. A ideia aqui da tendência e dessa aula é para vocês entenderem que sempre o preço ele vai estar numa direção. Lógico, vai ter dias que ele vai ficar consolidado. O que seria consolidado, turma? Acúmulo de preço, tá? Ou seja, quando o preço ele está sem direção. Ah, mas como assim, Alt? Quando você não consegue marcar uma linha de tendência, tá vendo que ele fica preso dentro desse range, dentro desse topo, desse fundo? Tá preso, ó. Então não tem nada o que fazer, não tem como a gente marcar uma tendência, tá? Aí você vai marcar só apenas topos e fundos, tá? Mas isso aí é algo mais para frente. Então, turma, comente para mim, ficou claro para você que existe tendência, que vocês vão saber, né, identificar uma movimentação de alta quanto a de baixa? Tá? Lembrando que essas tendências elas sempre vão existir desde o candle, desde a tendência menor, quando vocês entenderam na primeira aula sobre os candles, quanto a movimentação média e maior. Maior, lógico, quando você tira o zoom e você vê aí por dias e dias.
média é quando você vê de ontem a de hoje, por exemplo, que está dando continuidade na movimentação, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, turma. Espero que foi esclarecedor, tá? Logo após esse vídeo vai ter uma aula de como vocês vão marcar linha de tendência, os 3 tipos de linha de tendência. E essa aula aqui foi mais para vocês, né, abordar e entender que toda movimentação existe uma tendência, tá? Quanto? Alta, baixa ou até mesmo sem tendência, que vocês vão identificar isso na consolidação, certo? Então é isso, turma. Espero que eu tenha ajudado e tamo junto. Valeu!